Olá, no programa 60 Minutos de hoje nós vamos falar sobre inovação. Santa Catarina é um estado inovador, o Brasil precisa da inovação. Que impacto tem a inovação na vida das pessoas? Eu estou recebendo o empresário Moacir Marafon. Moacir Marafon é engenheiro civil, pós-graduado em Ciência da Computação e Planejamento Econômico. É um dos fundadores da Softplan, uma das grandes empresas, um dos ícones na inovação, nas empresas de tecnologia do estado de Santa Catarina e também no Brasil. É presidente do conselho da empresa atualmente. É vice-presidente da ACAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, um organismo criado em Florianópolis que é modelo para o país. É conselheiro do Conselho Executivo da Fundação Inoversa Sul. A Fundação Inoversa Sul é sucessora do IMES, o Instituto Municipal do Ensino Superior, lá de 1964, depois FESC, transformado em Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, e em 1989, Fundação Unisul, quando veio a universidade para nosso município, e agora a Fundação Inoversa Sul. Eu agradeço a sua presença no programa 60 Minutos de hoje. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui para falar de algo tão empolgante que é empreendedorismo, inovação e especificamente no mundo da tecnologia, da informação e comunicação. O que é inovação? Vamos começar com esse tema. Tem muitos conceitos de inovação. Eu diria que o mais simples é qualquer processo de inovação, ele precisa gerar novas notas fiscais, precisa movimentar a economia, precisa gerar riqueza. Agora, indo mais do conceito acadêmico, podemos dizer que inovação é quando se entrega um valor adicional às pessoas, ao mercado, resolvendo muitas vezes o mesmo problema de uma forma mais eficiente e sustentável economicamente. Gera um negócio. Tem que gerar negócios. Tem que gerar com economia. Com um bom resultado, com a sustentabilidade. Que seja sustentável, porque senão ele não permanece no mercado. Muitas empresas surgem, na primeira geração, a Softplan é uma das empresas de primeira geração, são precursora desse processo. Muitas empresas foram extintas, se extinguiram por não inovar, por não fazer o que precisava ser feito, o dever de casa, que é aplicar a inovação continuamente nos seus processos. Não existe um segredo para se manter no mercado, mas existe com certeza que é infalível. Se você não inovar, você morre. Toda empresa é como qualquer organismo vivo. Ela nasce, muitas vezes tem morte precoce, sobrevive, escala, começa a crescer, pegar mercado e chega num platô de crescimento e a partir daí entra na curva da morte. Como é que se empurra essa curva da morte para o futuro? Com inovação. Certamente que inovar não garante que você está no futuro. Agora, não inovando, tenha certeza que você não vai estar no futuro. Tem uma lenda que trata da Kodak. A Kodak foi uma indústria produtora de material fotográfico, da câmera ao filme, ao papel, aos químicos, e que ela teria desenvolvido há mais de 70 anos a câmera digital. Guardou em casa para não perder o negócio do papel, da venda de rolo de filme e da própria máquina. E hoje a Kodak não existe, como nós conhecemos, Que processo é esse? O que aconteceu? O que dá para tirar de ensinamento desse processo, se ele é verdadeiro e parece que é verdadeiro? Independentemente se é uma lenda ou se é verdadeiro, mas hoje se conhece bem que qualquer inovação disruptiva, que ela vem para fazer a mesma coisa, de uma forma completamente diferente, ela passa por 6 estágios. O primeiro estágio, falando hoje principalmente das inovações que pegam o mercado de forma exponencial, o primeiro estágio é digitalizar. Só que quando você passa por esse primeiro estágio, normalmente você cria um produto muito básico, com poucas funcionalidades, com poucos recursos, que muitas vezes o mundo analógico ainda entrega o mesmo valor melhor. Aí vem a fase da decepção. Primeiro momento é que nós chamamos, inclusive, de expectativa inflada. Parece que vai resolver tudo. E depois ele entra na fase de decepção que o mercado pensa,
Olha, eu acho que eu fico no mundo analógico. Só que esse processo, ele vai otimizando o produto e vem as outras fases, que é uma delas que passa pela fase em que o produto começa a diminuir de valor, a desmonetização. E aí, aquele mesmo produto que não era tão eficiente, mas que ele ganhou novas melhorias, e o processo é otimizado, reduz o preço, e ele passa pela fase da democratização de uso. E aí começa a escalar. Quando começa a escalar, e se é um produto digital, a sua distribuição também ela fica facilitada para que chegue rapidamente a muitos novos usuários. Preço barato, produto melhorou, fácil de distribuição. A Kodak, ela morreu na primeira fase. Então, se eles esconderam, o fato é que esse produto não foi para o mercado. Provavelmente você viu já as imagens da primeira máquina da Kodak. É uma geringonça, é um computador lá desmontado, com um monte de fios ligados, né? Um aparelho lá capturava a foto, que gerava fotos com 50 linhas de resolução. Imagina a qualidade. E eles tinham umas soluções analógicas muito melhores do que essas. E, obviamente, que essa máquina não foi para o mercado, porque ela não tinha condições de ir para o mercado. E se ela fosse para o mercado, com certeza seria decepcionante quando saiu a notícia que era uma fotografia digital. Imagina a expectativa dos usuários. Quando o produto chegasse, ele não iria para o mercado, eles precisariam melhorar. Só que eles não seguiram as outras fases. E poderia ter prejudicado a imagem, porque Kodak era qualidade na entrega. Exato. Aí que entra a lenda que diz o seguinte, olha só, mas eu vou criar um produto que vai matar o meu negócio. Porque hoje eu vendo máquinas analógicas, eu vendo papel para fazer a foto, eu tenho os aparelhos para fazer a geração da fotografia, ampliação da fotografia, e pararam nesse ponto. Os químicos? Os produtos químicos, enfim. Revelação, fixação da imagem. Ou seja, eles perderam a oportunidade de criar a Kodak Killer dentro de casa. Eu sempre digo assim para os meus colegas... Mesmo sabendo que era a empresa, o Kodak Killer, eles saberiam que é a empresa que vai matar a empresa original. Exato. Mas vai sobreviver. Mas ela vai sobreviver porque o Killer está dentro de casa. Então o Killer é maior do que eu tenho hoje, né? E eu sempre até brinco com meus colegas, eu falo da própria empresa, como você citou há pouco, né? Eu sou um dos sócios fundadores, junto com o Wilson Stabile e o Carlos Augusto de Matos. Eu sempre falo o seguinte... A Softplan. A Softplan. Se é para criar uma Softplan Killer, vamos criá-la aqui dentro, né? E eles não criaram a Kodak Killer, mas vieram as Killers que mataram a Kodak. Hoje com qualidade, com entrega cada vez melhor. E veja só... A melhoria é contínua, né? A melhoria é contínua e tem uma convergência das tecnologias. Isso que é muito importante quando se fala em escalar e tal. Porque aquela máquina primeira digital que surgiu 25 anos depois da Kodak, aquele processo, ninguém no mundo acreditou por muito tempo, mas os laboratórios continuaram estudando, que ela foi para o mercado, que fez sucesso, mas obviamente ela não chegou ao que é hoje. Porque se nós não tivéssemos a internet, se não tivéssemos os depósitos, os grandes data centers do mundo, a cloud, né? Se não tivesse hoje a nuvem, se nós não tivéssemos hoje 66% da população do mundo conectada em 2023, você já pensou o que é isso? 200 milhões de brasileiros conectados no mundo. O que aconteceu? As máquinas digitais, fotográficas, viraram smartphone. O smartphone virou um computador, que tem uma máquina digital, que tem muitos recursos de comunicação, que hoje ligar parece até que você entrega a idade, né? Ligar pelo telefone. E a máquina fotográfica digital embarcou aí. Então você bate a foto digital, ela vai para a cloud, que ela fica disponível para o mundo, e olha as inovações. Eu entrando hoje aqui na fundação, eu vi que você
olhou para um sensor e te reconheceu e você entrou. E abre a porta. E abre a porta. Eu vi, uns 4 ou 5 anos atrás, uma reportagem da polícia do Japão com óculos, olha só, óculos, que tem uma câmera digital conectada à internet, no metrô do Japão, esperando, tentando identificar uns bandidos, e assim os pegaram. Eles aí, porque a internet vem o reconhecimento agora da imagem, os recursos da inteligência artificial conectada a isso. Então, imagina essa inovação que parecia que era simplesmente deixar de revelar o filme para ela sair digital, a convergência das tecnologias, das inovações. Hoje, o que representa a fotografia digital em muitas soluções do mundo, que inclusive lá nesse ciclo de qualquer inovação, que ela cresce, entra na frustração, muitas morrem, depois aquelas que sobrevivem continuam. Na inteligência artificial, o ramo da inteligência artificial mais desenvolvido, que passou por tudo isso, é o reconhecimento de imagem. Eu vou lhe pedir um minuto, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu estou conversando com o empresário Moacir Marafon, ele que é fundador, sócio-fundador da Softplan e hoje é conselheiro do Conselho Estratégico da Fundação Inoversa Sul. A Fundação Inoversa Sul sucede à Unisul, a Fundação Unisul. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para continuar essa conversa sobre tecnologia, sobre inovação e, como já vimos, sobre o impacto no nosso dia a dia. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos na edição de hoje. Eu estou conversando com o empresário Moacir Marafon, engenheiro civil, pós-graduado em Ciências da Computação e Planejamento Econômico. Com tanta inovação, e o senhor fala sobre a evolução da digitalização, dos processos, reconhecimento facial, e aí vem Chat GPT, a inteligência artificial. O que é isso? Onde é que vai dar esse negócio? Nós precisamos ter medo da inteligência artificial? Olha, não. Eu diria que a inteligência artificial, ela é um recurso que vai empoderar homens e mulheres. Como eu já li num blog, diz que a inteligência artificial vai transformar o homem em super-homem, o homem-deus. Vai dar muito poderes para esse homem. Mas como qualquer inovação... Isso pode ser perigoso. Não. Sempre é. Vamos deixar claro aqui. Sempre é. Qualquer inovação, ela pode ser usada pelo bem ou para o mal. Agora, perigoso, como eu já vi, de que os robôs começam a falar entre os robôs e criam novas inteligências. Isso... é impossível. O Schwarzenegger trouxe o Exterminador do Futuro. Sim. Não é isso. Não é isso. Porque a inteligência artificial aprende com dados. Aliás, não existe inteligência sem dados. A inteligência é criada quando você começa a fazer correlação entre dados. Você busca informações. Nós, quando estamos falando aqui, nós estamos buscando os dados armazenados de nossas experiências que nós ouvimos. E a nossa capacidade cognitiva, ela busca ver o que mais tem correlação com esse tema que você me perguntou agora. E eu gero isso que é a inteligência generativa, o chat, com base nos dados existentes, ela gera uma narrativa. Essa narrativa, inteligência artificial, existem vários ramos da inteligência artificial. Nós estamos falando aqui do chat, da inteligência generativa, que gera texto, que gera imagem, que gera som, né? Mas qualquer uma delas, ela se baseia em dados. E os dados nós os conhecemos. Ela não vai fazer nada além disso, ou faz isso com erros, né? Porque qualquer robô, o ChatGPT que está aí, que ela está aqui naquela curva da expectativa inflada, que parece que vai resolver o mundo. Daqui um pouco nós vamos ver que nem tudo isso ela resolve. Vai haver a fase de... Vai fazer... Haverá a fase de decepção? Haverá a fase de decepção.
por vários motivos. Agora, eu tenho a certeza que ela não vai morrer. Mas depois ela vai se estabilizar, ela vai melhorar. Quando você entra no ChatGPT, ele te diz, olha, eu estou aprendendo. Então, nem tudo eu sei. Eu aprendo com novos dados, eu aprendo com os meus erros, eu aprendo você conversando comigo. Mesma coisa que as pessoas. Inclusive, tem hoje, tecnicamente se fala, de que os chats, né, que não só o ChatGPT, o que explodiu aí, que conseguiu atingir 100 milhões de usuários em 2 meses, que aí também vem a curva exponencial de expansão da tecnologia, que depois nós podemos falar sobre isso, né? Mas o que trouxe de novo aqui é que é uma enciclopédia falante. Então, todo esse conteúdo está na internet, está no mundo, está digital. Mas só que estruturaram essas informações usando o conceito da correlação entre informações, daquilo que é o senso mais comum da humanidade, o que a humanidade pensa e escreveu sobre isso nas enciclopédias. Desculpa aí a engasgada, né? Nas redes sociais, nas bibliotecas públicas digitais, organizar o algoritmo. Se vale dos acervos. Se vale dos acervos. No caso do ChatGPT, já que estamos falando dele, são dados disponíveis no mundo digital até 2021. Até 2021. Informação de 2021 para cá? Não. Se eu mudei de emprego e eu pedir um texto a meu respeito, ela não vai localizar? Ela não vai saber. Vai me dizer que eu sou a função que eu tinha até 2021. Exatamente. E ela pode, inclusive, errar. Porque ela não busca uma fonte só. Ela busca muita informação na internet e pelos algoritmos, pelos conceitos matemáticos da correlação, vou usar um termo aqui bem técnico, R ao quadrado, quanto que tem correlação entre os dados. Então, ela tem que adotar. Como a gente, eu estou aqui falando, eu tenho muitas informações e de repente tem mais de que uma versão de um determinado conteúdo, eu adoto aquilo que eu acho mais provável. Hunter Thompson e Truman Capote criaram, junto com outro, Gay Talese, com outros jornalistas, o novo jornalismo. A forma de escrever no jornalismo respondia 6 perguntas no lead e depois contava a história. O Truman Capote, investigando um assassinato em Holcomb City, nos Estados Unidos, ele pesquisou alguns temas sem anotar nada e ele juntou literatura a isso. Ele preenchia lacunas, ou seja, ele inventava pequenos detalhes e algumas versões. O chat tem feito isso. Olha, o chat, se você se aprofundar um pouquinho da forma que a inteligência artificial aprende, eu posso só voltar um pouquinho? O chat tem coisa mais chata do que os chats primeiros que apareceram, que você começa a falar, ele finge que é um ser humano, e na segunda pergunta você já vê que é um robozinho bobo, e que aí tu pensa assim, cara, eu quero ligar para o 0800, é a decepção, eu quero voltar para o anterior, quero voltar para o analógico, né? Mas, então, esse era a forma primeira dos chats aprenderem, né? Depois, com os algoritmos, com a Analytics, que ela vem antes da inteligência artificial, que é a ciência de dados, que busca como que as informações se conectam as mais prováveis, foram criados algoritmos em que os próprios algoritmos aprendem em cima de dados. Então, eles se treinam. Aqueles chatzinho bobinho eram treinados pelas empresas, como hoje. Olha, se pergunta sobre o sistema, responde aquilo, responde aquilo. Tem um script. Porque as empresas têm poucos dados. Agora, quando você vai para o cloud, então os cientistas da computação desenvolveram algoritmos que os próprios algoritmos aprendem. E a fase posterior, né, os algoritmos aprendem com os próprios algoritmos, que vou falar das lacunas, né? Então, o que faz, por exemplo, hoje o ChatGPT para continuar aprendendo ele com seus próprios erros? Ele pega, por exemplo, um texto escrito, ele tira palavras dentro desse texto, joga fora, ou guarda lá, né? E com os algoritmos dele, busca dados, né, disponíveis e tenta repor aquelas palavras, preencher as lacunas. E depois compara com o original. E se está errado, se ele sente que ele fica fora da semântica daquilo que o texto está falando, ele refaz,
até que chega próximo ao texto original. É assim que eles vão aprendendo. Então, preenchendo lacunas, como o jornalista que você falou. Mas aqui não é para criar ficção, é para querer dar a melhor resposta. Quando, numa experiência recente, eu pedi um texto sobre a Serra Catarinense e o turismo. Ele colocou as cidades de Gramado, Nova Petrópolis, Canela, porque a referência de turismo na Serra, ele ignorou a palavra catarinense e trouxe a Serra Gaúcha. Esse é um problema ainda, quando faltam informações, ele busca o que há de similar. A melhor resposta é dada a uma boa pergunta. Isso vale para nós conversando. Aliás, tudo na inovação se imita casos existentes, problemas existentes que se quer resolver de uma forma melhor. Em vez de eu ficar lá no Google pesquisando listas e listas de artigos sobre um tema, ele faz, e depois a gente tenta produzir, e ele faz isso. Então, quando você está fazendo uma pergunta para um chat generativo, que ele vai gerar um texto para você, quanto mais detalhado, se você talvez voltasse a fazer a pergunta, né, de alguma forma, incluindo mais informações que ele conseguisse entender. Por exemplo, cidades da Serra Catarinense. Cidades da Serra Catarinense. É bem provável que ele responda diferente, né? Então, por isso que eu quero até puxar um outro assunto. Porque se fala o seguinte, o ser humano vai perder a sua capacidade. E eu falei há pouco que o ser humano, ele vai se empoderar com essas tecnologias. Mas ele tem que saber daquilo que ele está falando. Então, se eu fizer uma pergunta, por exemplo, sobre jornalismo, é bem provável que o ChatGPT vai me responder um monte de besteira, porque eu não sei fazer a pergunta correta, porque eu não entendo. Não é a minha profissão, não é a minha carreira. Mas se eu fizer perguntas sobre empreendedorismo, eu tenho a obrigação de saber fazer perguntas mais objetivas. E que nem a gente. Se eu faço uma pergunta genérica para você, você pode me responder uma coisa que não tem nada a ver dentro do teu contexto, né? Mesmo fazendo a melhor pergunta, lembrando que ele gera algo de um mundo de informações e ele se atrapalha, que tem um termo técnico hoje chamado que eles têm delírios. Então, os chats vão delirar. E tem horas que eles vão delirar. Quando eu perguntei quem é Moacir Marafon, aí ele falou muito bem lá que eu sou um dos fundadores da Softplan, né? E que eu atuo muito no mundo do empreendedorismo. Falou um monte de coisas até bonitas, um pouco exageradas de mim, mas ele falou que eu comecei na Softplan como estagiário. E eu sou um dos fundadores. Né? Então, quando o senhor era estagiário, não existia a Softplan? Não Se existia. tivesse sido estagiário, não seria ali. Exatamente, a Softplan não existia. Então, tem muito, eu sempre falo isso, que cuidado com aquilo que você usa. Ela empodera as pessoas que já têm poder. Tem um princípio que diz o seguinte, não existe máquina melhor do que o homem, mas o homem com uma máquina é melhor do que o homem. Então, tem que ter um homem também preparado. Vamos continuar um pouquinho mais esse tema. Este é o 60 Minutos, eu estou conversando com o empresário Moacir Marafon, ele que é fundador da Softplan e hoje é conselheiro de diversas empresas, mas é conselheiro também aqui da nossa Fundação Inoversa Sua. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos de hoje. O entrevistado é o empresário Moacir Marafon, engenheiro civil, que é fundador da Softplan. A gente estava falando do chat, da inteligência artificial. As escolas estão preocupadas, porque os alunos podem escrever trabalhos escolares em casa. O senhor, pelo que disse, não vê problema nisso, porque o estudante fará a pergunta adequada para ter um texto qualificado e pertinente ao tema determinado pelo professor. É mais ou menos isso? Quando falamos em educação, o contexto é um pouco diferente. Ontem à noite, inclusive, tive a oportunidade de falar para um grupo sobre
transformação digital e os impactos da inteligência artificial. E um dos pais abordou exatamente esse tema. O meu filho tinha que fazer uma redação na escola, ele usou o ChatGPT. Estamos fazendo um monte de propaganda desse ChatGPT. Eu acho que a Microsoft tem que dar um trocadinho para nós. Isso. E daí falou o seguinte, que ele colocou lá um texto e o ChatGPT gerou uma baita redação lá. E a mãe viu. E a mãe ficou muito braba. Falou, e agora? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser esse mundo? As crianças não vão mais aprender. Vão buscar tudo na internet e tudo pronto. Agora vem pronto. Não é nem pesquisar. Eu tenho certeza de que muita regulamentação vai vir. Muita discussão. Os pedagogos estão discutindo. E gente grande. Elon Musk está aí se pronunciando. Vai dar muito barulho, como qualquer inovação acontece. E por que só agora está vindo? A inteligência artificial, ela começou nos anos 50. Por que só agora está se discutindo isso? Porque está chegando na massa. Está chegando com uma interface tão fácil. Dentro daquele ciclo lá, passamos por muita decepção e tal, mas hoje nós temos uma coisa diferente, por isso que inflamou novamente a expectativa. Porque é o usuário simples, são as pessoas comuns, que não são estudantes de tecnologia, que até ali eram os programadores que faziam os sistemas falarem com o robô de inteligência, e ele mandava uma pergunta, ele devolvia para cá, interpretava e entregava para o usuário final. Então agora, quando entra um volume imenso, imagina 100 milhões de pessoas em 2 meses usando um aplicativo de inteligência artificial. A população se assusta. Porque até tem um princípio do conhecimento que fala que nosso cérebro é dividido em 3 pedaços. Um pedaço é não sei que não sei. É a santa ignorância. Ninguém discute. Agora, nós passamos pela fase de sei que não sei. Eu sei que não sei direito o que é esse negócio, qual é o seu limite, aí entra o desconforto, entra a discussão, e aí que a gente cresce. Até chegar que eu sei que eu sei. Que eu sei que eu sei é a fase que, olha, tranquilo, é irreversível, queira ou não queira. Aí não adiantou os taxistas brigarem com o Uber. O Uber está aí, né? Adiantou os hotéis brigarem com o Airbnb. Está aí. Adiantou, ter uma série de reserva contra a telemedicina. A pandemia, a telemedicina ajudou a salvar a gente na pandemia. Então, quando as pessoas veem o ensino virtual. O ensino virtual. Até a pandemia era odiado. Hoje tem mais matrículas que o presencial. Então, nós vamos passar por uma fase turbulenta de muita discussão. Vai vir... Normalmente, a legislação vem atrás da tecnologia. Porque quando a tecnologia vem, muda hábitos das pessoas, mudam comportamentos e a lei tem que se ajustar. Então, eu diria o seguinte assim para os pais. Obviamente, quer se preocupar, é algo que vai ser muito discutido, mas a humanidade vai achar o caminho, porque senão daqui a um pouco não temos nem mais as pessoas que vão criar os novos robôs. E talvez a escola tenha que mudar também. A professora pede um trabalho, o professor pede um trabalho e depois toma esse trabalho do aluno, faz o aluno refazer isso em sala de aula e aí já há um aprendizado. Já é uma ideia. Começa a melhorar o processo todo. Muita tecnologia, muito processo, muito software vem de fora. Como é que nós estamos em Santa Catarina na geração de softwares, na geração de trabalho nessa área de tecnologia? Santa Catarina, hoje, é o 6º polo de tecnologia da informação e comunicação do Brasil. Em termos de territórios, eu acho que somos o 12º, que eu não sei direito, em termos de população lá atrás. Hoje, Santa Catarina... De fato é que em extensão territorial nós somos um estado muito pequeno. Em termos de população, somos um estado pequeno. Também. E somos o 6º em produção de software, principalmente software. Pouco hardware, porque hardware realmente demanda muita pesquisa e investimento. E o software, eu sempre falo que o empreendedorismo do software é um empreendedorismo democrático, porque você tendo uma ideia, tendo conhecimento e uma ideia e muita relação, não precisa muitas vezes ser a melhor ideia, mas você pode ser um empresário
de sucesso, como vi colegas dos meus filhos, que jogavam tênis com eles, criaram empresas como a RD, vendida por RD Station, vendida por 1 bilhão e 200 milhões. Crianças da sociedade de Floripa, né, realmente, estão ali o que transformaram. Mas falando ainda de Santa Catarina, hoje Santa Catarina tem na ordem de 76 mil colaboradores no setor de tecnologia e tem 20 mil empreendedores. Significa dizer que 22% dos que trabalham no setor de tecnologia em Santa Catarina são empreendedores. Muitas empresas pequenas que crescem, que contratam, que geram receita, que geram riqueza. E que percentual é essa riqueza na riqueza do Estado? Santa Catarina hoje, só as empresas de TIC, software e hardware, de informação e comunicação, representam na ordem de 7% do PIB catarinense. Em dinheiro? Isso representa mais de 22 bilhões de reais. 22 bilhões gerados a cada ano de riqueza na economia. Mas hoje é até difícil de dizer se é uma empresa de tecnologia ou se é uma empresa de mercado que usa tecnologia. Então nós estamos falando só das empresas que são dedicadas a usar soluções de software ou de hardware para outras empresas. Para resolver problemas das outras empresas. Das outras empresas. E os problemas em geral são comuns. Sim, e outra coisa, dentro das próprias empresas, vamos pegar a Magazine Luiza, não é? Luiza Trajano, eu falando aqui de você de novo. Magazine Luiza, eu visitei o laboratório lá. Tem mais de 1.000 pessoas no setor de tecnologia. Veja só, é uma empresa do varejo que usa tecnologia de informação para o varejo. Hoje é um e-commerce, uma empresa de tecnologia para o varejo. Vende em loja virtual. Então, essa desenvolve não conta, isso. E isso não conta na nossa estatística. Então, é muito maior do que, se nós pensarmos o que o software... Hoje, principalmente, as soluções de TIC, elas fazem parte da estratégia de todas as empresas. A fundação aqui, dentro da estratégia dela, está o ensino virtual. Que o ensino virtual, por trás, tem todo um aparato tecnológico que dá sustentabilidade. O senhor falou em empresas, outras empresas, por exemplo, uma empresa que produza ovos de granja. A tecnologia tem que ser base, além do frango, da galinha que está lá botando o ovo, porque a ração é colocada em determinados horários, ou na medida certa, na quantidade certa, no horário certo, a condição de luz. Isso é tecnologia sobre essa produção. Sim. E ali é uma solução entregue para uma empresa de tecnologia. Exatamente, porque por trás, o processo hoje é digital. Muita coisa digital. Aliás, hoje, 80% de tudo que se faz, existe a tecnologia de informação agregadas aos processos. Os controles, saber realmente da produtividade, da eficiência, da conversão alimentar desses animais. Tem matemática por trás, tem dados, tem inteligência, tem software. O mundo não vive sem tecnologia. Você imagina que seria possível hoje? É impossível. É impossível. É impossível. Até eu já vi... Isso em todas as áreas. Em todas as áreas, em todos os setores da economia. Você vê, eu falei há pouco da telemedicina, mas vai muito mais além do que fazer uma consulta. Hoje tem um robô que um especialista lá nos Estados Unidos pode operar alguém da África do Sul, no mínimo remotamente, ou até operar com robô. Tem cirurgia com robô. Até eu vi uma palestra da Jeanne Rometty em Stanford, que era ex-CEO mundial da IBM. Uma mulher, uma engenheira, né, chegou na carreira, talvez ela tenha entrado lá como estagiária, né, como CEO dessa grande empresa que eu tenho a maior admiração. E tinha lá o Watson, acho que você viu falar, alguns anos atrás, aquele robô, software, que ganhou uma partida de xadrez com um grande xadrista, né? E ele... Daí um aluno perguntou para ela, porque o Watson, uma das experiências que eles fizeram, ele tem 60% mais de assertividade na identificação de um câncer precoce do que um especialista.
Aí, mas óbvio, porque o Watson pega dados recentes do mundo de diagnóstico, de identificações, de processos, métodos. Aí perguntaram para ela, quer dizer então que o médico vai perder o emprego? Aí volta aquela história de que nenhuma máquina é melhor do que um homem, mas um homem é uma máquina melhor do que um homem. E ela falou o seguinte, o Watson vai ser uma ferramenta de empoderar o médico, uma ferramenta para ele ser mais assertivo, mas precisamos ter um médico. Muitas vezes um médico mais generalista, lá num país mais pobre, que tem muito menos especialista por 1000 habitantes, ele com o uso do Watson, ele pode dar um diagnóstico do câncer precoce muito melhor do que se ele não tivesse o software, muitas vezes até melhor do que um especialista. Daí ela termina, eu não acredito, eu não estou falando de homens contra máquinas, eu acredito em homens e máquinas. Nesse caso, a máquina consegue fazer uma correlação e uma investigação nos dados disponíveis muito maior do que a capacidade humana, e daí ele entra como prestador de serviço para esse médico. Exatamente, porque no fundo, o que é a inteligência artificial? Hoje chamam redes neurais, veja só. Rede neural copiando o cérebro. Só que quando eu copio o cérebro, eu boto muito mais velocidade de processamento, porque imagina os big computadores que tem lá em cloud, na nuvem, capacidade de processamento. Esses big computadores e os algoritmos que simulam o nosso cérebro, eles conseguem varrer, buscar conexões entre os dados, como a gente faz, para dar uma resposta, com base em big data, em volumes imensos de informações. E nós temos um mundo restrito de informação. Não trabalhamos a informação, não temos a cultura de trabalhar a informação. E eu até que diria que, até não entro nesse mérito filosófico, sabe? Eu digo que nós temos uma capacidade limitada de armazenar informações e de processar informações. Este é o empresário Moacir Marafon. Estamos falando sobre inovação, tecnologia e o impacto na vida da sociedade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para encerrar a entrevista de hoje. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Eu estou entrevistando o empresário Moacir Marafon, ele que é vice-presidente da ACAT. A ACAT é uma grande articuladora do ecossistema de inovação e tecnologia do Estado de Santa Catarina. O senhor fala nos seus trabalhos, nos seus textos, em 3 níveis e 3 estágios ou gerações de empresas. As empresas mais antigas, como a que o senhor criou, a Softplan, que é uma empresa de primeira geração, depois tem a empresa de segunda geração que explora a nuvem, e a terceira geração é quase que um infinito número, ele tem fim, mas é um infinito número, ou infinito número em possibilidades de startups. Ainda há muito para surgir em relação à startup, os dinossauros estão conversando com as empresas de alta tecnologia? Eu tenho até uma palestra que eu tenho feito aí, principalmente nos eventos de empreendedorismo promovidos pela nossa associação e até fora. Que o título é Santa Catarina, um ecossistema onde os dinossauros e os unicórnios vivem em love. Eu boto um coraçãozinho entre um dinossauro, mas em cima no skate moderninho, né? Porque senão ele já teria morrido, né? E já é em áreas de alta tecnologia, então é dinossauro com óculos, inclusive com 3D, né? E o dinossauro e os dois se olhando, se piscando e se amando. Mas isso é uma simbologia do que é o nosso ecossistema. Eu tenho certeza que se nós não fôssemos colaborativos, se nós realmente não trocássemos, se nós não nos ajudássemos, nós não teríamos o ecossistema que temos. Então, as empresas da primeira geração, como você falou, são empresas de 25 a 30 e poucos anos, que elas começaram com tecnologias diferentes, mas que evoluíram, mas elas, obviamente, que focaram em modelos de negócios, muitas vezes de difícil ser exponencial, elas vão crescendo linearmente. E a segunda geração veio as empresas que já nasceram na nuvem, em que o custo com isso de manter o mesmo software para todos os usuários, para manter a mesma base de dados
junto para todos os usuários, facilita muito mais ela crescer exponencialmente, significa dizer que eu consigo adquirir clientes mais rápidos, mais desmonetizaram, né? E democratizaram. Lembra dos D lá? É mais barato. É o caso da RD Station, por exemplo. RD Station é a segunda geração. E aí são empresas que sim, elas ganham um valor imenso, que é chamada empresa SaaS, que traduzindo é software como serviço, é vendido software como serviço, de fácil implantação, né? E aí depois veio a terceira geração, que eu até brinco, né? Você fala que muitos morrem. Eu brinco dizendo que a startup é que nem formiga, morre uma, vem 7 no enterro, nasce 7. Né? Então, cada ano, Florianópolis é a cidade brasileira que tem o maior número de empresas, startups, por 1.000 habitantes do Brasil, proporcionalmente, né? Então, e como é que é essa interação? Vamos dar exemplos práticos. Muitas empresas estabelecidas investem em startups, convida os empreendedores dessas startups, investe nelas para ser parceiros, os sócios, a empresa estabelecida é sócia, né? Uma entrega a mercado, porque as empresas estabelecidas sabem como ir para o mercado, tem credibilidade, tem processo, porque quando as empresas começam a crescer, acabou a Disneylândia, que é lá colar post-it na parede, tudo é festa de modo de dizer, os processos são muito simples, quando a empresa cresce precisa de processos, as empresas estabelecidas têm isso, e as startups, por sua vez, elas têm soluções que conseguem adquirir clientes mais rápido, muitas vezes soluções muito mais inovadoras, e as empresas estabelecidas muitas vezes trocam um pedaço do seu software para encaixar esse software da startup. As empresas estabelecidas ajudam, a CAT criou, durante a pandemia, um fundo garantidor para startups conseguir empréstimo até 200 mil nos bancos, para suportar aquele momento tão difícil das startups conseguir dinheiro, né? As empresas criaram um fundo na associação e as startups pegavam dinheiro no banco e usavam aquele dinheiro como garantia que você não pagasse. Nós temos verticais da economia, por exemplo, saúde, né, que é muito forte aqui em Tubarão, em que participam grandes empresas da primeira geração, até as startups, se reúnem, discutem, fazem congressos juntos. E com isso, Santa Catarina cresce, mas demanda talentos. E o nosso grande desafio é demanda por Falta talentos. de gente preparada para tocar esses negócios. Falta cabeças de obra, falta gente transformar preparada. As ideias extraordinárias em produtos extraordinários. Em produtos extraordinários. Eu tenho alguns números. Nós fizemos uma pesquisa, a associação faz essas pesquisas, fizemos uma pesquisa em 2020 e previa que em 2021 nós contrataríamos, o setor, 4.561 colaboradores. Contratou 10.300 em plena pandemia e que o Brasil contava se era 12 milhões ou 15 milhões de desempregados. Em 2022, a previsão era contratar 5.300, arredondando os números, contratamos 6.400. Em 2000, a soma no final, dados da contratação do CAGED, né? Em 2023, a expectativa é de mais de 6.600 novos postos de trabalho só nas empresas de tecnologia, mas os profissionais de tecnologia trabalham na fundação, trabalham no supermercado, então... Trabalham nas escolas. Muito mais, cada 3, 2 estão nas empresas de tecnologia e 1 está nos demais setores. Estamos agora terminando a nova pesquisa para os próximos 3 anos e validando 2023. Eu antecipo aqui, não posso falar porque os números estão sendo processados. Mas vamos ter surpresas positivas. Esse número é ainda maior. Que maravilha. E como é que forma a gente para esse processo? Este também é um outro desafio. Porque hoje, por incrível que pareça, muitos abandonam o curso, muitos cursos não conseguem nem preencher as vagas, né? E nós temos que repensar a educação. Nós temos um conceito e definimos e brigamos para isso, que a gente tem uma jornada de formação. Nós precisamos sensibilizar esses jovens, essas crianças, desde o ensino fundamental da importância da tecnologia da informação na sua vida. Se ela não vai ser um profissional de tecnologia, mas ela vai ter a tecnologia como aliada naquilo que ela for. Aí o ensino médio precisa ser profissionalizante. Esses profissionais precisam estar o mais cedo possível em contato com a profissão. Então, a CAT tem feito muitas parcerias, hoje temos mais de 30 parceiros, inclusive um é a nossa
Fundação Unisul. Fundação Inoversa Sul. Inoversa Sul. Desculpa, eu estou ainda com o vício do nome anterior, né? 58 anos não se muda do dia para a noite. Preparar gente que chegue nas empresas jogando em cursos de curta duração, com absurdamente favoráveis cursos superiores, especializações, mas hoje nós sabemos que as tecnologias mudam a cada 18 meses. 18 meses muda tudo? Muda tudo. Muda muito. Então não dá para ficar 5 anos. Mas tudo bem. Mas não dá para ficar 5 anos num curso para depois ir para o mercado, que você vai ter que virar um eterno estudante sem trabalhar. Tem uma teoria da Universidade da Carolina do Norte que fala que o conhecimento é adquirido 70% fazendo, 20% trocando, aquilo que nós estamos fazendo aqui, e 10% no método tradicional. Só que esses 10% sustentam os 20%, sustentam os 70%. Então, por isso que nós precisamos ter essa nova forma, essa nova jornada de formar gente. O senhor está atuando nesta área há muitos anos, a sua vida profissional é dedicada à tecnologia, à inovação, à formação de pessoas. Qual é a diferença do ser usuário e do ser realizador na área de tecnologia? A frustração ocorre muito por causa disso, segundo os seus trabalhos publicados também. Exatamente. Porque hoje nós falamos que estamos vivendo numa geração que nasceu conectada, nasceu digital, e é um fato. Só que é uma geração que é usuária da tecnologia, é usuária do Facebook, do LinkedIn, do TikTok e assim por diante, né? E eles que têm uma interface incrível, é isso que conquistou, escalou nos usuários, milhões e milhões de pessoas em questão de meses. E muitas vezes as pessoas é isso que eu quero fazer. Só que muitas vezes falta lógica, falta um mínimo de inglês, falta adaptação, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse que ser um músico, ia pedir esmola, porque eu não tenho aptidão nenhuma para música, né? Então, aí cada um olha para o seu interior e vê quais são as incompetências existentes. E daí chega no curso e aí vê que é uma carreira fascinante para quem estiver preparado, para quem gosta disso. Vocação. Vocação. Por isso que eu volto, vocação e preparo. Vocação e treinamento. Preparo os conceitos básicos, a matemática é fundamental. Eu falei muito aqui de dados, eu amo isso, daria para fazer uma entrevista só para falar sobre dados, né? Mas se não tiver matemática, ele não vai ser um programador bom. Se ele não tiver um mínimo de conhecimento, não precisa ser um gênio, não precisa. Mas tem que ter lógica. Mas tem outras carreiras dentro da tecnologia que não precisa isso. Mas ela tem que conhecer. Por exemplo, você pode ser uma pessoa de marketing que usa o marketing digital. Então, você não precisa ter aquelas habilidades de um programador, né? Você pode ser alguém que dá sustentação aos usuários. E não assim dá para querer fazer tudo. Não dá mais. Focar naquilo que se quer, que se gosta e que se está preparado para. Inclusive com essas inovações disruptivas, como o chat agora, o GPT, o chatbot, os chat inteligentes e outras inteligências artificiais, porque senão a gente se perde, né? É muito importante saber, eu vou querer entender isso aqui para quê? Eu preciso ter foco, porque hoje nós podemos ser ignorantes pelo excesso da informação disponível. Nós podemos ficar aqui falando um bom tempo, mas o tempo do programa é este, e o senhor tem agenda. Muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos de hoje. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. É algo que me empolga, sou apaixonado por isso que estamos falando, por isso que o tempo passa rápido. Tá bem, muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou o programa 60 Minutos de hoje. Continue com a programação da UniTV e até o nosso próximo encontro.